Paz do Senhor, amados. Vamos dar início nesta noite, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nessa noite estaremos bendizendo o nome do Senhor, louvando, engrandecendo o nome dEle. Para isso, vamos nos colocar na presença do Senhor em oração neste momento. Peço que você, onde você estiver agora, meu irmão, se possível, feche os olhos, coloque-se na presença do Senhor. Vamos estar falando com o nosso Pai neste momento. Querido Deus, estamos aqui, ó Pai, neste momento, na Tua presença, ó Pai. Os Teus filhos, ó Pai, se colocam na Tua presença, Senhor, para Te exaltar, bendizer o Teu nome, Senhor. E para isso, Senhor, nós queremos entronizar o Senhor e pedir que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio. Coloca-se presente na nossa casa, Senhor, onde nós estivermos, ó Pai, que a Tua unção, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, ó Pai. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe os Teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos então, irmãos, nessa hora, participar juntamente com os irmãos, cada um na sua casa, mas unidos em espírito, neste culto de louvor e adoração. Peço que você, meu irmão, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vivemos tempos difíceis, tempos ao qual nós temos dificuldades físicas, dificuldades financeiras, espirituais, mas a palavra do Senhor vem falar que tudo tem o seu tempo determinado. Muitas vezes nós vivemos tempos felizes, vivemos tempos de união, tempos de fazer festas, casamentos, mas nesse último ano nós temos vivido momentos difíceis, e aqui na palavra do Senhor ele vem enumerar vários momentos, várias fases em que nós viveremos na nossa vida. Nós nascemos, nós morremos, e nesse tempo, irmãos, nós temos visto que nós passamos por esses momentos. Um momento de curar, né? Nós temos passado por momentos de cura, temos momentos de choro. Muitas vezes nós temos pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, que estão morrendo, que estão passando por momentos difíceis, e nós choramos. É um momento de afastar-se, de abraçar, um momento muito difícil, que nós temos que ficar longe das pessoas, muitas vezes deixar de visitar um pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma pessoa que a gente quer estar junto, quer passar momentos próximos, mas a gente tem que ficar longe, afastar-se de abraçar. É um momento de nós temos muito amor. Aqui eu vim falar, momento de amar, que nós possamos mostrar o nosso amor pelo nosso próximo, através de ações, muitas vezes ajudar de alguma forma. Você preciso ir no mercado, posso te ajudar levando um alimento, fazendo algo para você, mostrando que você ama a outra pessoa, que você possa mostrar o amor. Esse momento que nós estamos passando, nós temos a oportunidade de como filhos de Deus, andar, mostrar, passar uma mensagem, mesmo que seja pelo WhatsApp, fazer uma ligação, que esse amor que Jesus
nos dá, o amor em Cristo, o amor que Ele nos mostrou ali na cruz, um amor que é incondicional, que nós possamos mostrar o amor. Muitas vezes prantear é um momento que nós temos, muitas vezes, né, de luto, muitas mortes, nós temos vivido momentos muito difíceis, mas que nós possamos lembrar que Deus é soberano. Deus, ele fala aqui na sua palavra que há momentos para tudo. Por mais que esse seja um momento difícil que nós estamos passando, haverá outros momentos, irmãos. Haverá momentos felizes, haverá novos nascimentos, haverá festas ainda que nós possamos estar juntos e que nesse momento difícil de dificuldade, esse amor, essa união em Cristo possa ser algo que nos faça cada dia viver melhor e multiplicar aquilo que Deus tem nos dado no nosso coração, que é a fé, a força, a perseverança, e que nós possamos orar cada um uns pelos outros. Esse momento de oração, nós possamos sempre orar uns pelos outros e com certeza nós iremos passar por esse tempo difícil e viver novos tempos com a fé e com a certeza de que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Amém, irmãos? Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito, constituem-se um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Neste momento, irmãos, nós estaremos fazendo um momento de oração. Vamos estar nos colocando na presença do Senhor por todas as pessoas que estão enfermos no nosso meio, na nossa igreja. Queremos colocar a vida do pastor Juan, da sua família, Valério, os filhos. Também agradecer a recuperação do seu Arnon e também pedir pelo irmão dele, seu Davi, Dona Marilda, que está se recuperando, Tati e o Léo também estão bem melhores já, graças a Deus. Mas que nós possamos colocar a vida de todos os irmãos, outros irmãos que também estão passando por dificuldade, pelas famílias que estão sofrendo com a perda, né? Muitas pessoas que nós conhecemos têm perdido familiares. E neste momento nós estaremos fazendo um momento de oração. Neste momento, se coloque na presença do Senhor também. Vamos aproveitar todos em união, juntos nesse momento, fazendo este momento de clamor ao Senhor, colocando a vida dos nossos amados, porque como a palavra do Senhor vem nos dizer que somos um corpo, e se tem um membro do nosso corpo que está doente, todos nós sentimos, nós ficamos também doentes, nós sentimos a dor, nós passamos também, sentimos que a dificuldade e unidos que somos, corpo que somos, que nós possamos orar neste momento e que você possa se colocar na presença do Senhor em oração também pelos nossos irmãos. E se algum irmão tiver algum pedido, temos o nosso grupo de oração que possa colocar ali os pedidos, agradecimentos, nós estaremos orando também. Feche seus olhos, oremos neste momento. Pai, queremos colocar ao Senhor na Tua presença, Pai, a vida dos nossos amados irmãos, nosso pastor, sua família, que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, seu Arnoldo, Dona Marilda, família, Tati, Léo, seu Davi, ó Pai. Também, ó Pai, todas as pessoas, ó Pai, as quais nós não conhecemos, amigos, muitas pessoas, ó Pai, estão passando por dificuldades, ó Deus, de enfermidade, Senhor, por esse vírus. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, coloca a Tua mão, ó Pai, na vida desses amados, Senhor. Queremos colocar a vida deles na Tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor tem feito, Senhor, maravilhas no nosso meio, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Nós estamos, ó Deus, com dificuldades, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, de trabalho, Senhor, muitas vezes de mantimentos, de remédios, mas, ó Deus, queremos que o Senhor venha curar, ó Pai, as nossas vidas. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para estar, Senhor, curando, Pai, essas pessoas, ó Pai. Coloca a Tua mão, coloca a Tua
unção, ó Pai. Coloque a sua mão, Senhor, também sobre os médicos, sobre os enfermeiros, ó Pai, que tem trabalhado, Senhor, incessantemente, Pai, para cuidar das pessoas, ó Pai. É um trabalho difícil, um trabalho, Senhor, árduo, um trabalho, Senhor, de amor, ó Pai. Abençoa, Senhor, esses profissionais, Senhor. Quero te pedir pela família, Senhor, de cada enfermo também, ó Pai, porque é um momento de dificuldade, onde toda a família, Senhor, se sente afetada, Senhor. Toda a família está envolvida, Senhor, tem que levar no hospital, tem que cuidar, tem que estar, ó Pai, atento, Senhor. E neste momento, Senhor, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, as famílias da Tua igreja, ó Pai, os nossos amigos, conhecidos, ó Pai, vizinhos, ó Pai. Muitos têm, Senhor, perdido a vida, muitos têm, Senhor, perdido, Senhor, ó Pai, o marido, a esposa, tem tido, Senhor, famílias destruídas, ó Pai, por esse vírus, ó Pai. Ó Pai, quanta, Senhor, dificuldade, quanta luta, Senhor, nós temos visto, ó Pai, aqui, Senhor, no nosso bairro, Senhor, na nossa vizinhança, ó Pai. Queremos pedir que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, para que nós possamos ter força, Senhor, para passar por esses momentos, ó Pai, e nós buscamos forças em Ti, Pai. Pedimos a Deus que o Senhor coloque a Tua mão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Coloque, Senhor, os Teus anjos para nos proteger, ó Pai, os nossos filhos, nossa família, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que é um momento de dificuldade que estamos passando, mas nós temos a certeza e cremos que o Senhor é soberano sobre todas as nossas famílias, sobre a Tua igreja, e tudo, Senhor, que nós tivemos que passar, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, pois sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós pedimos essas coisas, Senhor, nos ajude, fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, amados, vamos estar colocando nossas vidas na presença do Senhor para fazermos confissão dos nossos pecados. Livro de Isaías, no capítulo 12, verso 1, diz assim: Orarás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Graças a Deus, porque nós, mesmo sendo pecadores e falhos, o Senhor retira de nós a ira e nos consola. Neste momento, meu irmão, coloque-se na presença do Senhor, peça a Ele perdão pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Vamos nos colocar na presença do Senhor neste momento, em oração. Consagre ao Senhor a sua vida, peça a Ele que te dê perdão, te dê paz, te dê graça. Amém? Oremos neste momento. Senhor, quero colocar, Senhor, na tua presença, Senhor, a tua igreja, Pai, minha vida, a vida de cada irmão amado, Senhor, neste momento. Peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Retire, Senhor, a tua ira sobre nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar sobre nós, ó Pai, com a tua graça e misericórdia, ó Pai. Consola-nos o coração, ó Pai, não somos merecedores da tua graça, do teu amor, mas temos a certeza de que o Senhor é fiel, misericordioso, Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, coloca, Senhor, a tua mão sobre nós. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, graça, paz e misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus, amados, pelo nosso Deus ser tão misericordioso, perdoar os nossos pecados. Momento de louvarmos e exaltar o nome do Senhor nesta hora. Vou estar lendo Salmo 34, versículo 1. Diz assim: Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Graças a Deus, porque nós podemos bendizer em todo o tempo, mesmo sendo tempos difíceis, tempos de choro, tempos de luta, mas que nós possamos bendizer ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, exaltar. Que nessa hora, meu irmão, você possa se colocar na presença do Senhor,
louvar e bendizer ao Senhor. Amém? Louvemos com cânticos neste momento. Quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu bem, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso veio o dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. És bem-vindo aqui, Santo Espírito. És bem-vindo em mim, Santo Espírito. Como um barro nas mãos do oleiro, eu espero teu agir, me entrego ao teu desejo, forma em mim o teu querer. O meu coração está contrito, meu espírito quebrantado, eu me rendo à tua vontade, necessito entregar-me a ti. Necessito entregar-me a ti. És bem-vindo aqui, És bem-vindo aqui, Santo Espírito. és bem-vindo em mim, És bem-vindo em mim, Santo Espírito. como um barro nas mãos do oleiro, eu espero teu agir, me entrego ao teu desejo, forma em mim o teu querer.
necessito entregar-me a ti. Necessito entregar-me a ti, Senhor. Necessito entregar-me a ti. Irmão, vou estar fazendo uma oração pelos dízimos e ofertas. Quero agradecer a toda a igreja que tem sido fiel, tem um compromisso com Deus. E graças a cada um dos irmãos, nós temos conseguido fazer tudo aquilo que temos que fazer, cumprir com o nosso compromisso. E se você tiver separado seu dízimo e oferta, que você possa entrar em contato com a diaconia e solicitar que seja retirado esse dízimo, oferta, ou você pode também estar levando na casa de um diácono. Eu quero orar pela sua vida, pedir que Deus continue te abençoando, e se você estiver desempregado, estiver com alguma dificuldade, que você também possa entrar em contato com os diáconos. Nós estamos atentos, não queremos que ninguém passe dificuldade, e que nós possamos, como igreja, sempre ajudar, não deixar passar ninguém passar necessidade, e que através desse trabalho da igreja, que nós possamos cumprir com esse ministério também, que é de estar abençoando as pessoas. E eu quero orar por você, agradecer por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, apesar de estarmos passando por tantos momentos difíceis. Graças a Deus, Deus tem nos ajudado, nos fortalecido e tem nos dado capacidade de passar por esses momentos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero agradecer, Senhor, pela vida da Tua igreja, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um, ó Pai, de cada lar. Tu tens sustentado o Teu povo, Senhor. Nós cremos que o Senhor é fiel, é justo. Ó Pai, o Senhor não deixa, Senhor, nenhum filho seu passar necessidade, ó Pai. Nós cremos que o Senhor sustenta, Senhor, cada um, ó Pai. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, porque o Senhor é fiel, ó Pai, e cumpre, Pai, a Tua palavra, Senhor, que diz que nenhum dos Teus filhos passaria, Senhor, necessidade, e nós temos visto isso, Pai. A Tua fidelidade, Pai, em todos os momentos. Nós passamos por lutas, sim, nós passamos por momentos difíceis, sim, mas nós não temos falta de nada, Senhor, porque o Senhor sempre supre, Pai, as nossas necessidades, ó Pai. Quero agradecer pelos dizimistas da Tua igreja, cada um, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, o trabalho de cada um. Abençoe, Senhor, o sustento de cada um, ó Pai. Continue provendo, Senhor. E aqueles que estão desempregados, ó Pai, aqueles que estão com dificuldades financeiras, aqueles, ó Pai, que estão passando por momentos difíceis, ó Pai, não deixe, Senhor, que falte, Senhor, nada, Senhor, mas que a Tua mão esteja sobre cada um de nós, ó Pai. Abençoe aqueles que estão desempregados, ó Pai. Abra uma porta, Senhor. Ó Pai, muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, ó Pai, devido às situações do nosso país, mas nós cremos que o Senhor pode, Senhor, suprir essas necessidades, ó Pai. Supre, Pai, as nossas necessidades, ó Pai. Cremos na Tua unção, na Tua graça e no Teu amor, ó Pai. Abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Agora, irmãos, vamos ouvir a mensagem do Senhor com o nosso irmão, presbítero Arnaldo. Que Deus abençoe sua vida, sua família e dê uma boa noite, uma boa semana em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Como que está a caminhada aí? Como que está a correria? Temos vivido dias um tanto quanto difíceis, né? Como os nossos amados têm mencionado nas mensagens pela manhã, mas nós temos aí a responsabilidade de continuar essa caminhada, cientes de que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, é Ele quem está no controle e que vai conduzir a nossa jornada, conduzir os nossos passos, as nossas caminhadas, porque Ele é Deus e nós somos servos dele e sabemos o grande amor que Ele tem para com as nossas vidas. Que você possa sentir o cuidado do Pai, sentir o cuidado do Senhor na sua vida nesses dias, que seja qual for a situação que você esteja passando,
Você saiba que tem um Deus que é poderoso, que é o seu Deus, que é o teu Senhor, que te sonda, que te conhece e que sabe o teu caminho e que está atento aos teus passos, te conduzindo, te guiando, cuidando da sua vida. Amém? É justamente sobre isso que eu quero falar com a igreja hoje, né? Convido você a abrir sua Bíblia no Salmos 139. Vamos ver um pouquinho desse conteúdo que o Senhor tem para as nossas vidas. Os nossos dias são dias difíceis, dias, né, que nós estamos assim apreensivos, né, atentos aos acontecimentos, a essa pandemia, né, tudo que tem influenciado as nossas vidas, a condição política, a condição econômica, tudo isso tem nos afetado, nos afeta diretamente. Mas como que deve ser a postura do cristão? Né, o diácono Marcos falou pela manhã para a gente confiar em Deus, né, caminhar na presença do Senhor para que, sabe, cientes de que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Né, ele falou também sobre o coração, que o coração do homem é enganoso, quem que vai compreender, quem que vai entender? Deus entende, Deus compreende, né, a resposta que ele nos trouxe. O presbítero Isaías falou, né, trouxe à nossa memória a história do povo de Israel, as dificuldades que eles passaram, que eles viveram, as lutas, as crises, as perseguições, né, as dificuldades de cada indivíduo, de cada personagem que compõe essa história, e ainda assim, mesmo com essas dificuldades, com essas lutas, nós estamos aqui, fomos alcançados pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. Um personagem dessa história é o rei Davi, né, um personagem que, né, conhecemos, né, muito da história dele através da palavra de Deus, e sabemos que ele viveu momentos dos mais distintos, momentos de alegria intensa, imensa, e de dificuldades também terríveis, né? E ele deixou o registro desses salmos, Salmo 139. Vamos ler os salmos, vamos ver o que Deus tem a falar para mim, para você nessa noite. O texto diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas, por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino eu os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos teus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar nesse momento? Curva sua cabeça, vamos pedir a direção do Pai
para essa exposição da palavra, que a palavra possa fazer diferença na minha e na sua vida. Senhor, nós damos graças a Ti por este momento, ó Pai, que o Senhor mesmo tem separado para que, como igreja do Senhor, como povo Teu, pudéssemos, ó Pai, em meio a toda essa confusão que temos vivido na nossa sociedade, no nosso mundo, mesmo assim nós pudéssemos ter um tempo para, em comunhão com o Senhor, ler a Tua palavra e ser agraciado, Pai, pela Tua voz, pela palavra do Senhor. Te louvo, Deus, faça conforme o Teu querer, que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações, produzindo em cada um de nós, ó Pai, confiança, perseverança, dependência do Senhor. Nós te amamos, ó Pai, nós somos submissos ao Senhor, confiamos em Ti e pedimos, ó Pai, abençoe as nossas vidas através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Pois é, né? Temos aí vivido momentos difíceis, dias complicados. Eu mesmo, né, a igreja sabe, passei os momentos apertados aí. Estamos, como família, nos cuidando, né, tentando cumprir todos os protocolos. Como igreja temos feito isso, temos nos preocupado com os protocolos. Mas esse vírus chegou na família, chegou em casa, né, na casa da minha mãe. Alguns parentes foram acometidos pelo vírus, né, chegou no meu pai foi contaminado. Minha mãe foi contaminada, meu irmão, minha cunhada, meu tio, meu outro tio. E aí o negócio ficou difícil. Até então a gente tem tomado esses cuidados, né, para evitar o contágio. Se formos observar as orientações dos cientistas, daqueles que têm conhecimento, eles são claros em dizer que todos nós vamos ter contato com o vírus, né? A nossa preocupação é quando ter contato, né? E tendo contato teremos, né, o auxílio médico, teremos condição física de suportar esse vírus, né? E aí, envolvido nesse enredo aí, a família contaminada, a gente tem que começar a correr, né? Ter contato com as pessoas contaminadas não tem jeito, né? Você toma todo o cuidado, evita, né? Está longe, álcool, distanciamento, mas quando os de casa estão contaminados, você vai ter que ir lá, vai ter que ter contato, vai ter que levar para o hospital, levar para o médico. Você chega no médico, lotado o médico, muitas pessoas contaminadas, um depois do outro entrando na recepção do médico ali, no atendimento, um pior do que o outro na condição clínica, e aí você encontra pessoas que estão ali dependendo, carecendo, precisando, buscando auxílio, e amanhã você recebe a informação de que a pessoa não resistiu, né, perdeu a vida. Aí você ouve também que se levar para o médico é pior, né, os médicos estão envolvidos aí, né, e não resolvem o problema, né, muitas situações a gente escuta. Nós confiamos em Deus, confiamos no Senhor, né, temos mantido todos os protocolos, todos os cuidados, né, mas quando de chegar, né, de estar no seio da família, de estar em casa, nós vamos continuar dependendo do Senhor, vamos buscar o auxílio médico, vamos buscar a orientação para que possa ser resolvido. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Davi, né, o responsável por esse texto aqui, né, através do Espírito Santo de Deus, ele teve uma caminhada um tanto quanto inusitada. Nós olhamos para a vida de Davi, ele ali um jovem, né, exemplo ali, um filho mais moço, cuidando das coisas do pai, de repente aquele que não dava problema nenhum para o pai, né, e de repente ele se encontra numa situação onde ele é escolhido pelo próprio Deus para ser rei, para conduzir o povo. Esse povo que veio lá do início, né, que veio vivendo ali como hebreu e trazendo essa mensagem, esse conhecimento, esse contato com Deus, e nos alcançou. Davi é um personagem que tem uma história muito importante nesse enredo. Ele ali, né, precisa lidar com situações difíceis. Né? A primeira situação que ele se encontra é o povo de Israel sendo humilhado, né, por um filisteu, por um gigante, o gigante zombando daquilo que é Deus, daquilo que é povo de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. E Davi se encontra nesse contexto e ele confia no Senhor. Ele sabe que ele é, como Paulo, um pobre, um miserável pecador, como Isaías menciona, que ele é o vermezinho de Jacó, mas ele sabe que Deus é Deus, que Deus é o Senhor, é todo-poderoso, e ele decide fazer aquilo que o Senhor põe no coração dele, confiando no Senhor. Ele vai ao encontro do filisteu, ele passa por toda essa situação e o Senhor o honra, o Senhor abençoa a vida dele. Olha que situação difícil, né? Nós estamos vivendo aí essa situação de pandemia, e Davi ali se encontra nessa condição de ter que enfrentar um homem enorme, um gigante, um guerreiro. E Davi, na sua experiência como pastor,
se coloca à disposição. Como que você tem enfrentado as suas lutas? Como que você tem enfrentado as batalhas de hoje, do dia a dia? A confiança está onde? A confiança tem que estar no Senhor. O texto começa assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Aqui, Davi nos traz a entender que ele tem um Deus e que é um Deus que tem controle sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Nada foge ao controle desse Senhor. O verso 23 e 24 diz assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o coração, prova-me e conhece os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi está expressando aqui nesse início de texto, e no final desse texto, uma confiança ao extremo no Senhor. Ele sabe que ele é limitado, que ele é fraco, ele é um miserável pecador, como já citei, mas ele sabe que a confiança dele está posta no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus onisciente, que é o Deus onipresente, que é o Deus onipotente, o Deus que pode todas as coisas. Coloque sua confiança no Senhor, amado. Esse personagem bíblico, Davi, ele tinha muita limitação, mas ele tinha uma qualidade que é inegável. Ele confiava no Senhor. Ele depositava a confiança dele no Senhor. Momento de crise, momento de luta, deposite a sua confiança no Senhor, porque no Senhor você vai ser vitorioso em nome de Jesus. O verso 3 diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Olha que interessante essa colocação do salmista. Ele sabe que Deus é poderoso, é grandioso, é tremendo, está na direção, mas ele sabe também que Deus conhece todos os passos dele. O que eu quero dizer com isso? Né? É comum, né, ouvirmos aí das pessoas que confiam em Deus, que pedem a Deus, que graças a Deus, né? O discurso é um discurso bom, um discurso bonito. Crente, né, vive, expressa uma vida, uma intimidade com Deus, mas o caminho, os passos, são aqueles passos que o deixam mais distante de Deus a cada dia. É crente só no falar, tem Deus só no falar, tem Deus como um servo que vai suprir a sua necessidade, mas na hora de viver aquilo que a palavra de Deus ensina, esquece que existe um Deus. Esquece que Deus está vendo todos os passos. Deus é poderoso, Deus pode fazer, pode livrar, pode dar a força necessária para passar, mas aí, quando passa pela tribulação, pela luta, esquece Deus, esquece o Senhor. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Davi está expressando aqui nesse texto, nessa porção, que Deus é aquele que está presente em todos os momentos da vida dele. Ele conta aqui, nessa porção, com o cuidado de Deus. Deus está adiante dele. Deus está atrás dele. Deus está colocando a mão, o protegendo em todos os momentos, para cuidar, para zelar. Mas também Deus está olhando os seus atos e observando no sentido de: filho, está fazendo errado. E se está fazendo errado, precisa passar a fazer direito. Precisa viver em santidade. Deus não é aquela empresa de segurança que você contrata para cuidar dos seus bens, para impedir que os malfeitores entrem na sua empresa ou na sua residência. Protege. Deus cuida. Impede que os malfeitores entrem na sua empresa, na sua residência. Mas Deus quer muito mais que isso e faz muito mais que isso. Impede, ou quer impedir, ou te convida a não permitir que situações, atos, palavras, presenças de pessoas te induza ao pecado, te induza a errar. Ele tá colocando aqui que quando Deus cerca por trás e por diante, caminha com ele, está presente nos seus dias, é para o cuidado, é para a salvação, é para a proteção, mas também para uma vida em santidade. Ciente de que Davi era aquele que acreditava que o Senhor era Senhor. E o pecado na vida de Davi foi presente. Nós conhecemos aí a trajetória de Davi, encontramos muitos pecados e pecados que a gente fica abismado em contar, em compartilhar. Mas conseguimos enxergar nesse processo de leitura da história de Davi que
ele tendo consciência do pecado, ele se prostra, ele se quebranta, ele confessa o pecado. É erro, é falha. O pecado na vida do crente tem que ser um erro, tem que ser uma falha. E você, amado, se você decidir se posicionar dessa forma, andar junto com o Senhor todo o tempo, sabendo que o Senhor está contigo e considerando a presença do Pai, o Espírito vai tratar na sua mente, no seu coração, no momento da falha, no momento do erro, no momento do pecado, você vai saber que Deus está presente e o seu prazer não é satisfazer os desejos próprios do homem, os desejos da carne, as concupiscências da carne, mas o seu prazer é alegrar o coração de Deus. E se aquela atitude vai entristecer o Espírito de Deus, você não vai praticar aquela atitude, porque ciente de que o Espírito de Deus, de que o próprio Deus está triste, você também vai estar triste com isso. E mais ainda, inteligente você estar ciente do plano do Senhor para a sua vida, você conhece que o pecado traz morte. O pecado te afasta do Senhor. Causa uma barreira entre você e o Senhor. Aí você passa a não ter mais essa presença, né? Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a mão. Você vai se sentir longe do Senhor, porque o profeta diz que esse pecado causa essa separação. E você, inteligente que é, sabe o que é, pessoa crente, conhecedora da palavra do Senhor, vai viver com Deus. E Deus cercando por trás e por diante e sobre você colocando a mão. O salmista, ciente disso, ele fica assim, maravilhado. Ele expressa aqui no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não o posso atingir. Né? Ele começa a entender essa presença de Deus, esse cuidado de Deus, cuidando para que ele consiga vencer as suas batalhas, vencer as suas lutas. Ele consegue entender que essa presença de Deus está ali para o agraciar, né? Porque é o Deus poderoso, é o Deus soberano que controla todas as coisas e é o Deus que o quer presente. É o Deus que quer conduzi-lo por uma boa jornada enquanto aqui nessa terra. E nós, cientes do plano de salvação de Jesus, Deus quer nos dar, né? Nos agraciar com uma vida eterna na glória com Ele. Você está disposto a caminhar com o Senhor? Você consegue compreender a intenção do salmista no expor esse texto? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele fica maravilhado em entender que esse Deus, que é todo poderoso, se dispõe a caminhar com Ele, para cuidar dele, para que ele possa viver uma vida em santidade na presença desse próprio Deus, para que ele possa gozar as bênçãos desse Deus. Você está disposto a ir gozar as bênçãos do Senhor? O problema da nossa caminhada não são os outros, não é as pessoas, não é a situação que nós estamos vivendo. A dificuldade que realmente importa na nossa caminhada é a nossa postura, é a minha postura, o meu posicionamento, as suas decisões, a sua fala, as suas ações, os seus pensamentos têm que ser no Senhor, direcionado pelo Senhor, porque nesse Deus a conclusão vai ser positiva, vai ser boa. Agora, se você ignorar tudo isso, esse conhecimento maravilhoso que você tem de Deus, e começar a agir pelas suas próprias forças, vai ter muita dificuldade. Davi é exemplo disso. Nós enxergamos nesse texto aqui que ele está consciente de quem é o Senhor, mas encontramos ali no pecado com Betseba que ele se esqueceu disso, trilhou caminhos ruins, caminhos maus, deu lado ao pecado, né? E a conclusão disso foi terrível, né? O profeta chega diante dele e fala assim, ó, Deus ouviu a sua oração, você não vai morrer. Você não vai morrer, rei, você vai continuar vivo. Deus perdoa o seu pecado. No entanto, terá consequências, né? Eu estou falando para você aqui, amado, até esse momento, que Deus está contigo para te proteger, para cuidar da sua vida. Mas estou te convidando a estar maravilhado como o salmista esteve, tendo esse conhecimento que Deus está presente e que Deus sonda e conhece. O último verso diz, vê se em mim algum caminho mau. Ele está se prostrando, confessando diante do Senhor o pecado, e guia-me pelo caminho eterno. Quando Davi não usou isso na vida dele, ou estava com os olhos vendados para isso e passou por esse processo de pecado, de adultério, de assassinato e um monte de outros pecados que a gente possa enumerar ali,
ele teve consequências terríveis. Uma consequência que ele teve foi da mesma forma com que ele tirou a vida daquele homem, do marido da Betseba, né, ele teve morte no seio da família. Amnon, Absalão, Tamar, né, teve problema de incesto dentro da família, né, perdeu o reino, foi perseguido pelo próprio filho. Né? Então, as consequências do pecado são terríveis, até mesmo para aquele que conhece o Deus Todo-Poderoso. Deus te ama. O Senhor ama a sua vida, mas Ele abomina o pecado. Não tem prazer no pecado. E esse Deus prova e conhece o coração. Ele te sonda, Ele te conhece. Que você possa se maravilhar no conhecimento desse Deus, saber que Ele é tudo isso que nós estamos falando aqui. E você possa ter prazer nele, em alegrar o coração desse Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Esse Deus que tem todo o poder é onipresente. Ele está em todo lugar. O salmista está dizendo aqui que ele sai do oeste, vai para o leste, Deus vê. Se ele sai do norte, vai para o sul, ou do sul para o norte, Deus está presente. Se ele está no mais profundo abismo, Deus conhece. Se ele está no local mais alto, Deus sabe, porque Deus está presente. É mais um motivo para nos maravilharmos, né? O Senhor, esse que cuida da minha vida, esse que cuida da sua vida, está em todos os locais, em todos os lugares, presente na sua vida. Volto a enfatizar, isso serve de uma forma de nós entendermos assim que é maravilhoso, de nos maravilharmos mesmo como salmista, saber que seja qual for a situação, seja qual for a condição, seja qual for a circunstância, eu posso contar com a presença desse Deus que é forte, esse Deus que é poderoso, esse Deus que me conhece, que sabe da minha necessidade, sabe da minha aflição e está pronto a cuidar da minha vida, está pronto a suprir a minha necessidade, a me dar o alívio necessário. Mas também é o Deus que está vendo aquilo que eu tenho feito de errado, né? Tudo aquilo que Davi fez de errado teve consequências, né? Como eu disse, incesto na família, morte na família, perseguição pelo próprio filho, tendo que fugir, né? Tudo aquilo, o pecado de Davi foi algo tão terrível diante do Senhor, que o Senhor perdoou, porque o Senhor está pronto a perdoar. O Senhor é perdão, o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça, né? Davi, ele tinha os seus privilégios de rei, mas ele quis tomar a mulher que não lhe pertencia. Consequência disso, tudo aquilo que ele tinha como direito, as suas mulheres, as suas concubinas, o seu filho Absalão tomou dele. Ele perdeu, foi entregue a Absalão. E aquilo que ele fez com Betseba, às escondidas, Absalão praticava em plena praça pública, humilhando o rei Davi, que nesse momento estava em fuga, estava fugindo da presença do seu filho. Então, amados, né, Deus está em todo lugar, está presente em todas as áreas, em todos os locais, seja no mais profundo abismo, seja no mais alto, seja no leste, no oeste, o Senhor está lá para te proteger, para cuidar de você, para te trilhar por um caminho bom. Mas se você se esquecer desse Senhor e trilhar por caminhos maus, Ele perdoa o seu pecado, Ele perdoa a sua falha, mas Ele está vendo o seu pecado, está vendo a sua falha e consequências irão acontecer. Somos felizes porque temos esse conteúdo de palavra, né? Essa reflexão sobre a onisciência, a onipresença do Senhor, que nos municia para viver de forma diferente, para viver com o Senhor, gozando do privilégio de ter esse Deus em todos os momentos, em todas as situações, e nos alertando que não vale a pena viver na prática do pecado. Cuide da sua família, seja honesto no seu serviço, prudente na sociedade, para que tudo possa te ir bem, né, que o Senhor possa te conduzir. Né? No que depender de você, tende paz com todos os homens, faça o bem, abençoe. Esse é o convite do Senhor para mim e para a sua vida. Se eu digo, verso 11, as trevas
com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Você é envolvido numa situação de dificuldade, onde você não tem mais condição de agir, envolto ali em trevas, na obscuridade, o Senhor chega lá e trata da mesma forma, porque até mesmo as trevas e a luz para Ele é a mesma coisa. Esse é o poder de Deus que tem essa imensa capacidade de mudar a sua condição, de mudar a situação, seja onde você estiver. Davi errou, mas foi perdoado. Se porventura você está vivendo um momento de erro, de pecado, é hora de parar. É hora de confessar, é hora de deixar. Consequências? Teremos consequências, mas consequência nenhuma é maior do que o privilégio de obter o perdão do Senhor, de poder ter esse momento de reconciliação, de estar na presença do Senhor, que você possa se prostrar diante do Senhor neste momento, confessar o pecado, deixar o pecado e viver para o Senhor. Verso 13 continua assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Aqui ele faz uma comparação, né, de onde ele foi criado, ele lá no ventre da mãe, sendo criado lá no seio da mãe, né, a substância ainda informe, Deus já conhecia. Ele entende que Deus já conhecia, já sabia como ele seria. Ele entende que o Deus a quem ele serve tem controle sobre tudo isso. Tu me teceste no seio da minha mãe. Ele agradece ao Senhor por isso, porque o Senhor tinha controle já na vida dele, antes mesmo de ele estar vivendo neste mundo. O verso 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles haviam ainda. O salmista expressa essa confiança, essa certeza de que Deus tem o controle da vida dele, do começo ao fim da vida. Ele entende que Deus sabe as limitações dele, a incapacidade dele, e ele reconhece que Deus tem o controle sobre tudo isso. Reconheça isso, amado. Reconheça que você tem essa limitação, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos, mas o Senhor conhece todo o teu caminho. E sendo inteligente como nós somos inteligentes, tendo a presença do Espírito de Deus, nós vamos continuar na presença desse Deus que tem controle sobre isso, que sabe o futuro, que sabia que você ia nascer, que você ia viver, que você ia passar pelas dificuldades, e esse Deus que tem controle sobre tudo isso está disposto a suprir as suas necessidades. Isso é maravilhoso demais para o salmista. Isso é maravilhoso demais para mim. Nós possamos confiar nesse Deus em todo o tempo. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e quão grande a soma deles, se contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Mais uma vez o salmista está expressando essa alegria em servir a um Deus que é um Deus todo-poderoso. Aqui ele enfatiza o quão grande é esse Deus, quão grande é o Senhor, quão grandes são os pensamentos, o entendimento do Senhor. Né? Nós nos deparamos atualmente discutindo economia, discutindo questão sanitária, né? Diversas narrativas, né? Direita, esquerda, né? Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que abrir, eu acho que tem que fechar, eu penso que o governo estadual é limitado, eu penso que o governo estadual é bom, o governo federal é limitado, o governo federal é excelente. Nós encontramos aí um monte de narrativas. Você liga a televisão hoje, né? O canal A está disposto a difamar o governo tal, o canal B está disposto a enaltecer o governo tal, e assim nós encontramos diversas narrativas. Você que tem acesso às redes sociais, né, é constante, né, as informações que chegam falando bem de determinado governo, falando mal de determinado governo. Aí você para um pouquinho e vai avaliar os argumentos, checar as informações,
nem sempre são verdades as informações que chegam, né? Isso é consequência da nossa incapacidade, né, de entender, de enxergar a situação como um todo. Dependemos de Deus. E o salmista enaltece isso aqui, a capacidade dos pensamentos do Senhor, de compreender tudo o que acontece, nada foge ao controle dele. O salmista diz que ele é limitado, que ele é fraco, que ele é pequeno, mas os pensamentos do Senhor são grandes, são inumeráveis, são insondáveis. Contaria e não chegaria ao fim. Não chegaria ao fim, né? Nós somos limitados, amados. Nós vivemos num momento de crise, de luta, onde as pessoas querem, né, fazer valer a sua ideia, a sua posição, a sua opinião. E precisamos ter opinião, precisamos ter ideia, sim, precisamos nos posicionar como servos do Senhor nesse momento. Mas o melhor posicionamento meu, o melhor posicionamento seu, é depender do Senhor, né? E ser sensíveis à voz do Senhor. Estamos aí vivendo esses momentos de pode abrir igreja, não pode abrir igreja. Até que ponto a pandemia influencia a igreja? Até que ponto a igreja é responsável por aumentar os números da pandemia? É uma discussão que é posta, né? Eu posso colocar para vocês aqui o seguinte: quando eu comecei a correr com os meus familiares por causa de serem acometidos com o vírus, eu coloquei para a igreja que eu não estaria frequentando os cultos presenciais, porque porventura eu poderia estar contaminado e estar passando esse vírus para as pessoas, né? É uma posição particular, pessoal, né? Precisa ser respeitada essa posição. Mas nós, como igreja, precisamos continuar pregando a palavra do Senhor, falando que Deus tem controle sobre todas as coisas, inclusive sobre essa pandemia. Deus tem controle sobre a minha vida e sobre a sua vida, né? E ser sensíveis à voz do Espírito para saber onde isso é perseguição à igreja e onde isso é cuidado sanitário com vidas. A igreja tem que ser independente disso. A igreja tem que ser viva, ao ponto de não parar por causa das dificuldades. A igreja primitiva foi perseguida. Sim, foi perseguida literalmente. A igreja foi perseguida e foi dispersa. E essa dispersão foi positiva para a propagação do evangelho. Nós conseguimos enxergar isso no contexto bíblico, né? Como que está hoje aí essas regras de protocolo em relação à igreja? Como que tem sido a sua posição, né, em relação a isso? Nós vamos simplesmente combater e vamos abrir a igreja, ou vamos ser inteligentes e vamos usar os recursos que temos para continuar pregando o evangelho, né? São as situações que temos que colocar aí. No entanto, o salmista traz essa questão que os pensamentos de Deus são maiores. Nós não conseguimos entender, não conseguimos assimilar. O que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer com essa situação de protocolos sanitários envolvendo a igreja? A igreja precisa ser inteligente no espírito para lidar com isso, e que isso seja também, ainda assim, proveitoso para o propagar do evangelho aqui na nossa sociedade, no nosso tempo. Amém? Aqui o salmista começa a falar agora no verso 19, diz assim: Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não os aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Aqui o salmista está trazendo a ideia do seguinte: Senhor, eu entendo a tua grandeza, entendo a tua soberania, a tua onisciência, a tua onipotência, a tua onipresença. Eu tenho prazer em estar diante do Senhor, entendendo o Senhor, conhecendo as suas escrituras, conhecendo o propósito que o Senhor tem para mim, o caminho que eu tenho que seguir, ouvindo os teus ensinamentos. Eu chego à conclusão, Pai, de que os homens estão cada dia indo para mais longe do Senhor. Os homens estão cada dia vivendo em práticas que são pecados, que se afastam a cada dia do Senhor. Eu decidi estar contigo. Eu quero estar perto do Senhor. Então essas pessoas estão tentando me influenciar para me afastar de ti. Será que há influência hoje da sociedade para tirar você da igreja? Como que está o pensamento, a filosofia secular em relação aos nossos jovens, em relação aos nossos adolescentes? Será que aquilo que ela tem empurrado
para dentro das nossas casas, para dentro das nossas igrejas. O que o mundo tem feito é para fortalecer a comunhão dos nossos com o Senhor ou é para relativizar tudo? Não, isso não tem problema. Né? Não, fique tranquilo, não tem problema, né? Se você fala que você é crente, que você tem Deus no coração, é o que importa, porque Deus morreu por você, Ele te ama, e é o que importa, e vamos viver a vida de qualquer forma, de qualquer jeito. O salmista tem uma experiência de vida que não é assim, né? Não é viver de qualquer forma, de qualquer jeito. O Senhor expressa o amor tão grande dele pela vida de Davi, mas no momento que Davi decide viver a vida de qualquer forma, de qualquer jeito, esse mesmo Deus que está lá presente para cuidar, está presente observando o erro, está presente para lidar com esse erro do salmista com amor, mas com justiça. João, em uma de suas cartas, diz o seguinte: ele é fiel e justo para nos purificar do pecado e perdoar de toda injustiça. Fiel e justo. O Senhor nos trata na sua fidelidade, no seu amor, mas também na sua justiça. Né? A palavra diz, Paulo diz em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos pecaram e destituídos carecem da glória de Deus. Né? Deus trata essa questão de pecado de uma forma muito séria. Como eu disse no começo, o profeta ele fala que cria um abismo, que o pecado nos separa de Deus. Se você quer estar diante desse Senhor, viva de acordo com a palavra desse Senhor. Como o salmista fecha aqui, ó. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está abrindo o coração, falando: Senhor, eu quero viver para o Senhor na minha totalidade. Porventura, Pai, se eu tenho errado, se eu tenho falhado, vê se há em mim esse caminho mau. Tira de mim, me corrige, me liberta, né? Trata a minha vida para que eu possa andar em santidade e guia-me nesta santidade. Então, quando ele trata aqui das pessoas que são maus, ele está falando que são inimigos, é porque estão tentando, de alguma forma, o influenciar para ficar longe do Senhor. O contexto de Davi era um contexto de guerra. Né? Tinha realmente povos inimigos que estavam ali do lado tentando influenciar. Eram povos que eram pessoas que não tinham prazer no Deus de Israel, tinham seus próprios deuses, né? Eram ímpios, eram incircuncisos, né? E queriam realmente dizimar o povo de Israel. Eram inimigos e queriam influenciar negativamente. Hoje, de repente, isso existe ainda. Né? As pessoas querem influenciar a igreja, influenciar a sua vida como cristão. Né? Querem acabar, né, com essa questão de igreja, com essa questão do cristianismo, ou dificultar, ou mesmo relativizar. Né? E isso é terrível nos nossos dias. Então, Davi se coloca aqui, ó, aborreço-os com ódio consumados. Para mim, são inimigos de fato. Porque querem influenciar de forma que ele perca esse privilégio de estar diante do Deus onisciente, onipresente, onipotente. Você tem que ser aquele que influencia, que abençoa a vida das pessoas, que mostra que existe esse Deus que é amor, Deus que está presente e que tem controle sobre todas as coisas. E que no final dessa trajetória vai te levar para a glória no Filho Jesus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso seguinte diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Falando em pandemia, falando em narrativas, falando em questão econômica, em questão política, como tem sido a igreja? Qual é a posição da igreja hoje? Qual a posição do servo do Senhor hoje? Eu convido a você a se prostrar diante da palavra de Deus e absorver, usar os conhecimentos da palavra de Deus na sua vida. Qual que é a sua posição hoje? Senhor, sonda-me. Conhece o meu coração. Vê se há em mim, Senhor, um caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. O salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe de toda a minha caminhada. Então eu coloco, Pai, a minha vida diante do Senhor. Que eu possa ser guiado por Ti. Que eu seja bênção nas Tuas mãos, mesmo nesses dias de dificuldade, nesses dias de pandemia, nesses dias onde as coisas são difíceis. Deus possa abençoar a sua vida. Os dias não são fáceis, os dias são difíceis, mas a presença do Senhor torna isso mais fácil para você, porque não é pelas suas próprias forças, é pelo poder de Deus na sua vida. O salmista entende que é um Deus presente em todo momento, que é um Deus de poder, um Deus onipotente,
e um Deus que sabe tudo o que está acontecendo, que está vendo tudo o que tem sido feito hoje e que tem influenciado a sua vida. Coloque-se realmente diante desse Deus como salmista e confie nele, para que o Senhor possa dar o desfecho que Ele mesmo já tem preparado para a minha, para a sua vida, para a vida da nossa nação, para a vida do nosso mundo. Deus te abençoe, que você siga a sua caminhada firme na presença do Senhor. Tenha uma boa semana, no nome do Senhor Jesus. Eu vou orar para a gente poder encerrar esse momento, agradecendo pela palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós damos graça pelo teu Filho Jesus, damos graça pelo teu amor que foi derramado pelas nossas vidas através dele. Que o teu Espírito, Pai, possa nos fortalecer, Pai, nesta caminhada, nesses dias de dificuldades, nesses dias de apreensão, nesses dias diferentes que estamos vivendo, mas que possamos estar, Deus, assim como salmista, postos no Senhor, confiados no Senhor, protegidos no teu amor, Deus. Obrigado, Pai, por essa confiança. Abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa, Deus. Abençoa a tua igreja espalhada pela face da terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos ser restaurados a cada dia no Senhor. Eu lembro ainda, Pai, do nosso pastor, ó Deus, da sua família, que está, Deus, em recuperação, os outros amados também, Deus, que estão nesse processo de recuperação, que o Senhor possa concluir, Pai, esse processo de recuperação, de restauração da saúde. Eu oro, Pai, eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, amado, uma ótima noite, em nome de Jesus.